E qual a diferença entre perigo e risco? Frequentemente eu tenho recebido essa pergunta e eu montei um exemplo fácil e prático que vai auxiliar no entendimento desses dois conceitos. Antes da gente partir para o exemplo prático que eu vou mostrar, é importante a gente conceituar perigo e risco. O conceito de perigo e risco ele é trazido por diversas literaturas. Por exemplo, a ISO 45001 ela conceitua o que é perigo e o que é risco. Por sua vez, a NR1 também conceitua perigo e risco. Nesse caso, eu vou utilizar o conceito trazido pela NR1, que é a norma que vai reger a implantação do GRO. Perigo é fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Ou seja, perigo é a fonte que possui um potencial de dar origem a um dano, dar origem a um agravo à saúde, dar origem a uma lesão. Já o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência desse evento perigoso com a severidade da lesão ou agravo à saúde causada por esse evento perigoso. Tá? Então, o conceito de perigo e risco basicamente se resume em perigo é a fonte com potencial de causar o dano e o risco é a combinação entre a probabilidade da ocorrência desse dano com a severidade dessa lesão. Outro nome que a gente pode utilizar também em substituição à severidade é a consequência. Então eu posso ter o conceito de que risco é a combinação entre a probabilidade da ocorrência do dano com as consequências que esse dano pode causar. Então, partindo desse pressuposto e desses conceitos, já podemos analisar o nosso exemplo que eu trouxe aqui para poder mostrar. Vamos imaginar uma situação hipotética de uma atividade de atravessar uma avenida. Então eu tenho duas avenidas em que eu preciso atravessar de um lado para o outro. Analisando de acordo com os conceitos agora que nós temos de perigo e risco, qual seria o perigo nessa situação que nós estamos analisando? O perigo aqui seria o trânsito, ou seja, o trânsito é a fonte que tem o potencial de causar o dano. O risco. Qual seria o risco dessa atividade de atravessar a avenida? De ser atropelado. Então, olha só, vamos analisar. Eu tenho o perigo, que é o trânsito, que é a minha fonte de potencial de causar o dano. E qual é o risco que essa fonte ela pode oferecer durante essa atividade de atravessar de uma rua para outra? É o atropelamento. Então, nós podemos ter uma análise que, nessas condições, onde eu não tenho faixa de pedestre, onde eu não tenho um semáforo, não tenho nenhuma medida de controle, atravessar a rua nessas condições possui uma alta probabilidade da ocorrência de um atropelamento. Então, com uma probabilidade alta da ocorrência do evento, eu tenho uma classificação de um risco alto. Vamos analisar agora uma outra situação aqui. Nessa situação, o que nós já temos? Medidas de controle. E quais são as medidas de controle que foram inseridas nessa situação? Aqui nós temos o semáforo e a faixa de pedestre. Ou seja, imagina, depois de uma análise de uma primeira situação, nós inserimos medidas de controle, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual. Nesse caso, nós inserimos um semáforo e uma faixa de pedestre. A inserção dessas medidas de controle vai fazer com que a probabilidade da ocorrência desse dano diminua, ou seja, que ela seja menor, classificando um risco em um risco médio. Então ficou claro, deu para perceber que se eu tenho uma situação com uma fonte de perigo, onde não há nenhum tipo de medida de controle, eu inserindo medidas de controle, e isso na prática podem ser medidas de proteção administrativa, coletiva, individual, ou seja, eu implantei essas medidas de controle,
eu consigo reduzir a probabilidade da ocorrência daquele evento perigoso. Se eu diminuo a probabilidade, na gradação entre a combinação da probabilidade e da consequência, ela vai reduzir e eu vou ter uma redução do nível de risco, ou seja, risco médio. Vamos melhorar essa situação ainda. Se eu melhorar as minhas medidas de controle, se eu implantar medidas de controle que sejam muito mais eficazes. Nesse caso, a medida de controle foi uma passarela. Olha só o entendimento que nós temos agora do impacto que uma medida de controle pode causar na classificação de um risco. Eu ainda tenho o mesmo perigo, tá? Eu tenho a mesma fonte, que com medidas de controle eu consigo reduzir a probabilidade da ocorrência desse evento perigoso, nesse caso reduzindo o risco para um risco baixo. Aqui, essa medida de controle, que foi a passarela para atravessar a rua, leva praticamente a uma probabilidade zero de ocorrência do evento perigoso, onde a medida de controle reduz essa probabilidade, reduzindo também o nível do risco. Então, nesse caso, nós temos ainda uma condição em que o perigo permanece, a fonte potencial que pode causar o dano, ela permanece, só que com a inserção de medidas de controle, eu consigo diminuir a probabilidade da ocorrência desse dano, em que a adoção de medidas de controle ela está diretamente relacionada na classificação do risco. Nesse caso, quando a gente insere uma medida de proteção com um grau de certeza elevado da não ocorrência do dano, há uma considerável redução do risco.